Vamos para mais um tutorial do Sonar 1 e 2 na sua 33ª, né, tutorial. E hoje nós vamos dar continuidade ao tutorial, né, da semana passada, que é o SAMI analógico, ou seja, um SAMI digital, fazer o SAMI analógico dentro do digital. E essa segunda parte, né, desse tutorial é para a gente fechar logo o balão fazendo realmente, porque ficou faltando. Porque quando você faz o SAMI, ele passa pela mesa. Então nós começamos pelo console, já sentimos alguma diferença. E agora nós vamos utilizar o quê? Mas não é só isso, ele passa para um sistema transistorizado ou a válvula. Essas duas ferramentas de hoje, elas também são grandes vilãs dentro do áudio, porque existe muita polêmica. Porque muita gente diz que os transistores, ele tem uma certa tendência a dar ganho aos harmônicos ímpares. Já as válvulas, os harmônicos pares. Bom, senhores, eu antes de começar então, que hoje eu vou tentar ser bem rápido, que eu vou precisar de tempo, eu não sei quanto tempo vai durar esse tutorial, eu vou precisar de tempo para mostrar na prática, eu vou ser bem rápido aqui nessa explanação inicial. E eu faço isso porque, igual um dia desse eu fui no estúdio de um colega meu, ele estava fazendo um corte, né, de 30 Hz, eu perguntei, pô, legal, fazendo um corte, e por que ele? Ah, não, eu aprendi que tem que dar o corte. Quer dizer, você tem que saber o porquê. Se você sabe o porquê, fica fácil usar a ferramenta, aonde usar a ferramenta e o porquê, porque no caso ali, naquela música que ele estava fazendo, que era pop, daria certo. E se fosse, por exemplo, uma música dance, já seria prejudicado. Por quê? Por não saber o porquê daquilo ali. Por isso que é importante chegar ao cliente, você está fazendo, por exemplo, esse SAMI digital, você explicar por que você... Ó, vou dar um brilho aqui, por quê? A razão disso. Então, vou explanar bem rápido uma coisa que é necessário saber quando está falando de saturação. Quando a gente está falando de saturação, nós estamos falando diretamente sobre quem? Os harmônicos. E todos sabem que a frequência, ela é baseada em quê? Começa, né? Vamos botar 440, que é o Lá, que é o mais comum para afinação de instrumento. Vem esse harmônico, que é o fundamental. A seguir vem quem? Vem o segundo, né? O harmônico seria o quê? 430. Já seria um harmônico ímpares. E eu não vou entrar muito, que eu preciso de tempo hoje, como eu falei. Então, o importante é saber isso. São os harmônicos. Você sabe que o harmônico é que dá o timbre. Isso também já foi explicado em outros tutoriais. Eu já falei sobre isso. Sobre essa importância do harmônico. Porque o harmônico, isso que dá o timbre, também foi explicada a razão. Isso que você, quando está mexendo na saturação, na verdade, você está mexendo no timbre, a distorção que você tá fazendo, você está mexendo nos harmônicos, e toda mudança no harmônico você acaba mudando também um pouco do timbre. O que às vezes o pessoal analisa e julga que o SAMI é bom, porque o som magro, a vez do mix, é porque é pela falta de graves e médio, mas não confundir isso com excesso de agudo não, senhores, né? Também não confunda isso. Aí o som fica, nesse caso assim, de muito agudo, o som vai ficar abafado, ardido. Eu tô falando, então, porque a saturação, ela dá um brilho a mais e tira essa magreza um pouco do som, mas isso também, se não fizer, pode ser compensado com uma boa mixagem. Então, voltando ao vilão, que é a válvula e transistores, então havia isso, mas os transistores também não vou, como eu falei, eu não tomo posição quanto a isso. Tem que ver que os transistores, ao iniciar, é como foi o áudio, mesmo o analógico ao iniciar, ele sofreu, ele foi crescendo com o tempo. O áudio digital foi crescendo com o tempo. E assim tudo cresce com o tempo, como foi o caso dos transistores, que hoje em dia tem os FETs, os MOSFETs, né? Que particularmente diz os fabricantes que não dá mais esse problema. Particularmente que eles usam os triodos, distorção do minuto, então diz que acabou com esse segundo harmônico, pares, né? Desculpa, ímpares, os harmônicos que causava essa coisa, musicalmente falando. O que interessa saber é que os harmônicos pares é que faz a música ficar boa, bonita, mais cheia, mais alegre, que adiciona corpo, né? Dá aquele cheio musical. Então vamos continuar falando, vamos falar sobre distorção, que na outra era para ter dito também o seguinte: quando a gente fala de distorção, esse é um termo muito genérico e a gente sempre usa ele para o hard clip, né? Para aquele clipe do estalo, quando o sinal chega acima do seu limite,
e ele distorce, desfocando a onda, você destruindo a senoide, vamos botar assim como uma onda pura, você destruindo. Não, esse tipo de distorção não, a distorção que é chamada de distorção power, quer dizer, a distorção desejável, que você quer que distorça, né? Que ela é limpa, ou seja, é para o som ficar mais transparente, mais musical, a sua dinâmica ser mais acentuada, e de uma forma, não como compressor, que seja gradualmente, seja devagar, como acontece com as válvulas. E hoje nós vamos então conhecer, então falando isso, eu acho que não preciso mais falar sobre os transistores, como eu falei, do FET, lembrando ainda sobre o FET. O transistor quer dizer, FET quer dizer transistor de efeito de campo, que tem os JFETs e tem os MOSFETs, que são os mais usados nessa nossa área, que se divide os MOSFET em dois tipos, tipo intensificação, e também não vou entrar em depressão. Não vamos entrar a fundo nessa história. Então vamos abrir aqui hoje as duas ferramentas, como vamos conhecer. Vamos começar aqui vamos pegar o hi-hat, apertar a tecla I do teclado, ver que não veio ainda, vamos tirar todos os outros que não veio, vamos até tirar esse compressor daqui, remover ele, que nós não vamos usar, porque quando você aqui, como é o primeiro estágio, você não tem necessidade, isso já teria que ser feito, então vamos tirar e vamos botar ele na primeira cadeia. Embora eu já tinha feito a equalizaçãozinha, eu vou deixar aqui esse equalizador, porque o equalizador marca vinho, porque o equalizador é uma ferramenta que sempre usada, né? Nunca ela é descartada, obrigatoriamente numa mixagem você vai ter que usar, queira ou não queira. Lembrando que é sempre para tirar, não é para colocar. Bom, senhores, vamos então botar o nosso módulo aqui primeiro, que da semana passada, não vou mais falar sobre ele já vai estar aqui, vamos botar ele primeiro na cadeia. Ele já está aqui primeiro na cadeia, né? E vamos agora botar os dois módulos que vai dar... Hoje nós vamos fechar isso, quer dizer, o complemento para você realmente, você só fazendo essa parte, você está fazendo a parte, como falei, da mesa. Mas ainda falta a parte que sai da mesa, entrar nas válvulas, ou um circuito valvulado, ou híbrido, né? Ou também transistorizado, né? Então vamos lá. Vamos aqui botar o primeiro, que é o quem? Saturação, que ele veio aqui para baixo, vamos botar, ele é bem simplesinho, que hoje vai ser mais a prática mesmo, e vamos colocar aqui, inserir o outro, que será quem? O tube. Bom, senhores, depois eu vou explicar o motivo de usar os dois, porque em certa situação você vai ver que é melhor um e outro é melhor outra situação. Eu vou tentar explicar bem conforme a gente for prosseguindo. Para dar início rapidamente, vamos então primeiro vê-lo. Nós temos aqui, vamos começar primeiro com, deixa eu botar o tube em cima, vamos começar que ele tem mais botões, então vamos falar dele que tem mais botões. Ele vem com um LED aqui em cima, né? Que é o que? Já falei que ele para mostrar o sinal de entrada, que tá havendo a saturação, entendeu? Ele permite identificar aonde que está havendo a saturação. Quer ver se você não quer a saturação, então nos pontos mais altos que vai haver a saturação. Então ele vai começar a acender. Temos aqui embaixo o input, que todos sabem que é o que? Ganho de entrada. O sinal é o pré-processamento do sinal antes. Você quer dar mais ganho de entrada, quer ver se o sinal está baixo, você vai dar um ganho. Aqui, vou pular logo para cá, o output é o ganho de saída. Então não há o que falar, você vai dar um ganho de entrada, saturou, você ainda achou que ainda está um pouco baixo, então não, vou aumentar mais um pouco. Aqui no meio temos o drive, que ajusta a quantidade, né, de sinal que você, de quanto de saturação você vai querer, de 30%, e vai mostrando, ó, 60%, tal. Aqui do lado nós temos um botãozinho, né, que ele vai para lá e para cá, vem para 1 e 2. O que quer dizer isso? É porque esse tipo de saturação, de saturador, desse módulo, ele usa uma saturação que ele usa o quê? 2 tubos. Que eu poderia entrar depois nessa história do tubo, explicar, mas senão vai ficar muito longa a aula, eu prefiro não entrar. Mas eu vou falar que é uma modelagem avançada, né, de tubo vácuo analógico. Então ele permite que você aplique calor em altíssima quantidade, qualidade, para a faixa individual, não uma mistura completa. É para isso que serve isso aqui, entendeu? E responde a entrada de modos diferentes, porque ele usa o que? Você pode estar você vai conseguir um resultado quente, alegre, muito realista de som analógico. E ele usa 2 amplificadores tubo, por isso que tem 1 e 2. O tubo 1 ele fornece o que? Quando ele está virado por 1, aqui a chave, que agora como está no 1, ele fornece a simulação do tubo puro, só um. O 2, logicamente, você está usando
dois tubos, tá usando um segundo, que é, né? Esse, só que é bom dizer que esse segundo tubo, ele não processa as altas frequências. E para quê? Para garantir, é uma certa forma de garantir, porque eu já falei, se você não faz, ele vai aumentar as partes dos médios, né? Bastante dos médios. E lá é onde está o quê? As sibilâncias, né? Ele pode aumentar muito esse, assim como o ruído. Por isso que esse segundo, ele evita aumentar essa parte para tentar suavizar, entendeu? As frequências mais altas. Bom, dito isso, faltou agora aqui mostrar que ele tem aqui do lado também a válvula, um ícone, né, de uma válvula que mostra a atividade. Quando ir o brilho, ele está em atividade. Quando não, ele não está em atividade. Vamos passar agora por saturação embaixo. Ele é muito simples. Nesse tipo de saturação, ele pega a distorção FET alemã. É de circuito de compressão. Ele é muito suave, com botão de operação muito fácil. Que, como vocês vão dizer, vocês vão botar aqui a quantidade de saturação que vocês querem. Se quer ela height, chave para alta, para mais baixa, ela mais lenta ou neutra. Vamos ver, não tem muito. E aqui o LED que está dizendo quanto os pontos que está saturando. Muito, que ele acende muito, muito. Menos, né? E menor brilho, pouco ou não aceso. Não está havendo saturação naquele momento. Dito isso, vamos passar então para o nossa prática. Para relembrar como colocar, vamos aqui selecionar o contrabaixo. Vamos de novo apertar a tecla I do teclado. Vamos tirar o compressor que nós não queremos aqui nesse módulo. Ou até deixa como se fosse normal. Bom, aqui já tem o tube. Já veio aqui. Vamos botar o outro também. A gente, o saturação, que vê lá embaixo. Vamos botar os dois juntos, acima do compressor. Então aqui em cima nós temos o tube e aqui nós temos a saturação. Como eu falei, em certas situações você vai precisar de usar o tube. Porque o tube, ele é mais assim, rápido no sua saturação. Já esse de baixo, ele já é mais lento e ele satura mais. Ele dá uma saturação bem mais suja, vamos assim dizer, no bom sentido. O de cima já é mais limpo. Então, por que os dois? Em certas situações, nós vamos querer uma situação mais braba, né? Um processo mais violento. No outro, não. Então, vamos ouvir esse baixo. E vamos botar o primeiro e vamos ver o que acontece. Vai ficar bastante saturado. Vamos botar aqui uma alta compressão. Ó. Ó. Ó como é que o som vai distorcendo, ó. Você sente que é bastante. Eu vou botar aqui bem bravo. É muito ele é mais pesado a saturação. Então depende, às vezes no baixo tu vai usar ele de uma quantidade melhor, ó. 100 com voltando de novo, vamos voltar para cá e usar agora o de cima. Ver com o som, vai ver se você vai querer um som mais limpo. Dar um pouco mais de ganho. Você vê que você bota no máximo, olha lá, tá distorcendo, ó. E é limpo, sempre limpo. Muito bem, senhores. Então vamos deixar o de baixo mesmo, vamos tirar o de cima, vamos até remover ele aqui no baixo, para a gente continuar. Vamos remover o de cima, deixar só esse, vamos ver aqui uma posição que fica boa. Ou com a música. Senhores, uma coisa importante que eu esqueci de falar e é bom relembrar. Quando você está fazendo qualquer processo dentro de uma edição, de uma mixagem, você tem que lembrar que você tem um grupo, que é uma equipe, que eles têm que funcionar um ajudando o outro, ninguém querendo sobressaltar, a não ser que seja essa a intenção. Então é bom que você veja, não é só o instrumento solo, procure ver sempre, isso aí é obrigatório. Veja ele como ele está, se não está mascarando, às vezes você bota uma saturação, você sabe, qualquer processo que você faz, tu vai mudar toda uma gama de dinâmica, de panorama, de processos
dentro do áudio. Então você vê como está se comportando, se melhorou ou piorou. Vamos botar aqui ele sozinho. Você não me quer, agora, ó. Isso é só ilusão. Tirando. Eu tentei de tudo pra ter você junto a mim. Viu que ficou bem melhor. Bom, vamos passar então agora para um outro tipo de processo que é a voz, né? Vamos abrir a voz, selecionar a voz e vamos, aqui não tá, vou tirar esse compressor para ficar melhor aqui entendido e vamos botar os dois módulos de novo para podermos ver se bem fixado o que eu disse. Um já está lá embaixo, então vamos botar ele aqui como primeiro processo, YouTube. Senhores, vamos ver aqui o porquê agora, entender mais um pouco, para finalizar esse assunto, nessa área que nós vamos passar depois para a parte geral. Você, quando fizer isso, você tem que fazer, por exemplo, a bateria. Em cada instrumento da bateria, tu pega o baixo, a voz, né? E ver se há necessidade, às vezes, de não precisa em todos, ou se você bota em todos. Isso aí, você tem que... O áudio é experimentação, você tem que ir experimentando. Embora muitos fazem só na bateria, na voz, né? No baixo e nas guitarras, quando elas são, dependendo do tipo de toque, do tipo de som que está, de estilo musical, né? Ver se é um heavy metal, dependendo muito. Então, partindo para a voz, a gente tem que lembrar o seguinte: estudos de engenheiros, como por exemplo o nome que está aí na tela do senhor, de Roosevelt Ramos, que eu não sei se a tradução é essa, né? No seu estudo, quem quiser, procure informar sobre esse engenheiro. Ele tem vários, ele é um teólogo do áudio, né? E ele notou uma coisa no experimento dele, que o microfone de estúdio, sob uma condição normal de gravação, o que acontece? Contém picos maiores, às vezes, do que mostra ali realmente o seu VU. Isso em relação, que eu não queria entrar muito em parte técnica. Se você, por exemplo, botasse isso no osciloscópio, você ia ver que facilmente é acima de 1 volt. Sabe por que isso acontece? Em razão dos pré-amplificadores e microfones, muitos deles, usar o capacitor. E todos sabem que o capacitor, que ele, ao mesmo tempo, ele é um filtro, mas ele também carrega, né? Isso, ele tem um estágio dele de carregamento e solta a corrente de uma vez. E esses picos, eles são muito curtos, mas ele é extremamente retorcido. Ele é bem, desculpe, retorcido não, distorcido. E acaba sendo retorcido também. E afeta nos ouvidos. Às vezes você vê uma gravação que você grava o cantor, você fica achando a voz dele meio estranha quando você usa esse tipo de microfone. Às vezes ele é averbado na sua maneira de cantar. Entendeu? E em razão disso, o que acontece? A distorção que ocorre aí sim nesse capacitor é composta de muitos harmônicos ímpares, né? De terceiro harmônico, quinto, sétimo. O que torna a voz um pouco abafada. Então, o que a gente vai usar? O quê? Um tipo de, já que está esses picos, e você vai dar o brilho e também controlar o pico, vocês vão ver que em certo, nenhum ou outro, não daria muito certo, como o de cima. Vamos botar a voz do cantor sem nada. Vamos tirar aqui. Vamos ouvir. Solar, vamos botar aqui. Ela sem nada. Não sai da minha cabeça. Eu quero o controle de novo do meu coração. Agora vamos usar o de cima e vocês vão ver que não vai dar muito certo, que ele cantou justamente no desses microfones. Você olha assim, tá normal. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai valorizar mais os ímpares, vai mostrar isso, que eu já até consegui disfarçar lá na edição. Agora vamos ver. Ó. Eu sonho que o amor entre nós um dia aconteça. Vê que ela vai ficando mesmo um pouco abafada. Mas sei que você... Então, senhores, nesse caso, para a voz, YouTube, ele se dá melhor, porque, como eu disse, ele é para transiente rápido e ele é mais limpo e mais transparente. Não esquecendo que, como estamos falando de voz, existe a sibilância, né, os S. Então, aqui nós vamos passar a chave sempre para 2, usando o segundo estágio, que é para compensar isso, né? Segundo esse estágio. E vamos, então, ouvir a voz primeiro solada, sem e depois com.
Você invadiu e não sai da minha cabeça. E agora com... Você invadiu e não sai da minha cabeça. Junto com todo mundo. Senhores, às vezes vocês estão sentindo um certo clipezinho, que eu estou gravando isso aqui num computador aqui, que está com placa, não estou usando a placa mesmo, então estou usando a placa do PC, de vez em quando dá esses estalozinhos, tá? Mas não é por causa do processo, é por causa da placa que não é compatível aqui para a situação. Então vamos lá ouvir agora. Eu quero o controle de novo do meu coração. Sem. Eu sonho com amor entre nós. Um dia aconteça. Mas sei que você não me quer. Isso é só ilusão. Eu tentei de tudo pra ter. Bom, senhores, então é isso. Ver que para certas situações de um, outro. Então tem que ir vendo conforme a sua necessidade. E finalizando, vamos passar então logo para... Como eu falei, você vai pegar um grupo de instrumentos, como no caso se usa, que é a bateria, o baixo, né? Guitarras, no caso de guitarras distorcida, desculpa, que você usa um ou outro desses modos de saturação, lembrando que no final, para você fazer a coesão entre todos, né? Como você também pode usar em toda a track, lembrando que cada instrumento vai ter o seu modo um ou outro. Vamos aí o bus estéreo, vamos apertar o i do teclado, já veio aqui, sempre já vem com o emulador, vamos botar ele em primeiro plano, vamos ligá-lo. E no caso, vou pegar aqui somente a voz, vou pegar aqui a bateria como se eu tivesse feito junto com o baixo, colocado em todos, que eu não coloquei. Vou apertar CTRL do teclado e vou mandar isso aqui para onde? Para o bugê, que como vocês podem ver aqui, o bugê, ó, vou botar aqui embaixo para vocês verem. O bugê é onde está, aqui ó, bugê é onde está o nosso drive. E vamos ouvir. Você junto a mim, liguei, mandei cartas, lutei, insisti, me digo o que faço com esta paixão. Como? Vivo perdido, sozinho, pensando em você, sentindo sua falta, querendo te ver, mas tudo que sobra é a solidão. Sai da minha cabeça. Para terminar, de novo, sai da minha cabeça. Eu estou sofrendo, liberte agora. Bom, senhores, então é isso. Fechamos então esse assunto, que vocês façam bom uso, cada um tira a sua própria conclusão, né? Se é importante ou não na sua mix ter esse artifício. Olha, agradeço a todos aí que estão enviando seus e-mails, sabe? Sempre dando aquele incentivo. Gente, olha, essa é a melhor recompensa que eu posso ter, certo? De vocês, porque estou vendo que eu estou conseguindo ajudar. Então esse que era o retorno que eu queria. Eu me senti que eu realmente fiz esse canal com esse intuito de passar aquilo que eu aprendi. Se é certo ou errado, senhores, vocês tiram a sua conclusão, né? Passei 30 anos estudando, talvez esses 30 anos foi de erro, mas é isso que eu quero passar para vocês. Vocês testem, não acreditem no que eu falo, faça primeiro, vá e teste, igual essa situação, esse processo aqui, faça e veja, olha, pô, o cara lá tá certo, não, o cara tá errado. Todo mundo é cometido de erro, todo mundo pode errar, então, mas creio que esses métodos que eu venho usando nesses tutoriais dão certo. Há pouco tempo eu aqui em casa, eu tenho aqui não tenho um estúdio em casa, mas tem um laboratório onde eu faço as minhas pesquisas, minhas experiências. Eu fiz uma música para um rapaz, que essa música foi parar na novela. E lá não mudou nada. Os engenheiros de áudio lá, falaram pro cara, porra, quem mostrou isso para você? Porra, o cara realmente usou equipamentos muito bons, está excelente. E não foi. Vocês foram ver como foi feito. Por quê? Graças à técnica, senhores. Então adianta você ter equipamento de outro mundo, intergaláctico, mas se não souber usar, às vezes você com ferramentas básicas, pouca coisa, você consegue fazer trabalhos que às vezes um grande, produtor
com grande equipamento que não tenha, lógico, conhecimento, não vai conseguir. Então esse é o intuito, que vocês estudem para que tenha no futuro áudios melhores. Então, senhores, até o próximo tutorial. Muito obrigado. Desculpe meus erros de português, meus erros de pronúncia, minha língua presa. E Deus abençoe a todos e até a próxima semana.